resistência e temor. Esses são alguns dos motivos que impedem os homens de optarem pela saúde preventiva. De acordo com o Ministério da Saúde, os homens vivem cerca de 7 anos a menos que as mulheres. Saúde do homem, esse é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. E para falar sobre a saúde do homem e da campanha Novembro Azul, nós vamos conversar agora com o Dr. Rogério Camapum, ele que é urologista. Dr. Rogério, muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço, sinto muito feliz em poder participar desse programa. Doutor Rogério, existe uma discrepância entre a questão do cuidado da saúde. O homem, ele é mais resistente que a mulher? Isso é um fato? É uma verdade. O homem, ele é mais pragmático, né? E o homem, ele baseia um pouco a vida dele em questão da força e do poder. E o homem, ele tem muito medo de perder essa força e esse poder. Então, raramente ele não quer adoecer, ele não procura um médico com pavor de que venha uma doença. E aí ele fica incapacitado, às vezes, de ser o provedor da casa, de executar o trabalho dele. E aí entra o papel da mulher, porque a mulher é justamente a que faz com que o homem vá ao urologista. No consultório nosso, 2/3 dessas consultas, ou a mulher que marcou, ou às vezes vai acompanhando o homem na consulta. Por esses hábitos, esse estereótipo de força, às vezes até de provedor mesmo, como o senhor mesmo citou, o homem ele está mais vulnerável a outras patologias, não só a questão do câncer, mas também a ações preventivas que levam ao bem-estar? Com certeza. Existe uma gama de doenças, né, que não são exclusivas do homem, mas que estão muito presentes no universo masculino. Dentre elas, o câncer de próstata, uma muito frequente, que chega a atingir 45% a 60% dos homens, em algum grau, é a disfunção erétil, né? Que é uma situação importante para o homem, né? Então, e dentre outras, né, que a gente pode citar, como o próprio envelhecimento, né? A queda do hormônio, que muda muito o comportamento masculino em termos de capacidade de decisão, de viver a vida, né, com mais autoestima, maior capacidade de desenvolvimento mesmo, pessoal e familiar. Nessa questão hormonal especificamente que o senhor acabou de abordar, por exemplo, pode haver alteração de um dos hormônios que traz esse traço mais da masculinidade, que é o caso da testosterona, e às vezes por um relapso, não achar que seria uma disfunção hormonal, o homem acaba não procurando um médico e evoluindo para um quadro mais complicado? Essa sua pergunta é excelente, porque a testosterona é um hormônio masculino, né? E a gente tem observado que existiu um boom, né, do uso da testosterona com modulação corpórea, né? Hoje os jovens usando para ganhar massa muscular. A testosterona tem um efeito, além de aumentar a massa muscular, diminuir a quantidade de gordura corporal. Ela tem a capacidade da pessoa se sentir mais forte, né? De enfrentar com mais capacidade os problemas do dia a dia. Só que nós temos o lado bom do hormônio, mas também tem um lado ruim. Então, se ele não feito com uma certa prescrição médica, e a gente tem visto hoje, inclusive, um boom, né, dos que a gente chama de doutor bomba, né, passando de forma indiscriminada, e que tem complicações. A testosterona no homem pode causar ginecomastia, que é aumento do mamilo, pode causar, ela é tóxica para o fígado, né? Então, e desenvolver futuramente um câncer. Então, assim, ela é muito boa para a libido, né? Mas ela tem que ser prescrita
quando você realmente tem a baixa dela, né, com a dosagem sanguínea associada a sintomas de carência hormonal. E não de forma indiscriminada, como a gente tem observado no dia a dia. Pessoas novas usando hormônio para cultuar o corpo, né? Doutor, apesar da medicina ter evoluído nos tratamentos oncológicos, o câncer de próstata tem tido um aumento e, assim como o senhor disse, por essa resistência em ter um diagnóstico precoce, em fazer exames regulares, quando chega ao consultório, geralmente esses casos já estão em um estágio mais avançado? Essa tecla que a gente bate para o homem fazer o exame após os 45 anos é justamente para isso, é para você fazer um diagnóstico precoce. E a partir daí você tem uma chance de 80% a 90% de curar esse homem. Se você faz esse diagnóstico numa fase tardia, você tem uma chance de 30%. E a maioria vai ter doença disseminada que não tem cura. E você só vai fazer tratamento paliativo. Doutor, agora assim, às vezes as pessoas, elas podem, os homens, eles podem até antes dos 45 anos procurar exames indicativos que diagnostique principalmente, por exemplo, uma pessoa que já tem um caso de câncer na família. É ideal, orienta-se que ele procure o médico quanto antes como prevenção? Excelente pergunta. É quando você tem na família, né? O que é a família? Primo de primeiro grau, tio, pai, irmão, você tem uma chance maior de ter o câncer. Então a gente indica até que faça antes dos 45, que você faça depois dos 35 anos, adiante 10 anos, né? Associando sempre os dois exames, quer dizer, o toque e o PSA. Por quê? Porque você tem situação que o câncer, o toque está normal e o PSA está alterado. Você tem câncer que o PSA está alterado e o toque está normal. E você tem um exame que os dois estão alterados. Então, com essas duas, tanto o PSA quanto o toque, você consegue fazer o diagnóstico com maior possibilidade. E aí, como a gente tinha falado, ter uma chance maior de um diagnóstico inicial em que o tumor está restrito ao órgão e ter a chance de cura, né? Em 80% a 90% dos pacientes. Doutor, caso infelizmente esse diagnóstico se confirme, quais são os procedimentos médicos? Quando esse tumor está localizado, ele está, como a gente tinha falado, restrito ao órgão, você tem duas modalidades com excelente resultado de cura, que é a cirurgia e a radioterapia, né? Nós temos agora uma novidade que está surgindo na Alemanha, que eu diria que é revolucionário, né? Ela vai mudar totalmente o paradigma do tratamento do câncer de próstata. Imagine em torno de 10 anos, 15 anos. O que eles fizeram? Eles descobriram uma proteína que se liga, um anticorpo que se liga especificamente à célula tumoral. E conectaram a essa proteína uma que a gente chama uma nanobombinha, que é um átomo altamente energético, que ele, acoplado a esse anticorpo, ele vai ser englobado pela célula tumoral e explodir a célula tumoral. Então você não vai ter mais a necessidade de realizar uma cirurgia radioterapia. E é uma possibilidade de preservar os tecidos, já que é uma ação direta na célula tumoral? E a gente deixa de ter as duas complicações temidas para nós cirurgião e para o paciente, que é a disfunção erétil, né? Que invariavelmente o paciente que faz o câncer, ou mesmo que faça a radioterapia, algum grau ele fica, e a questão da continência urinária. Então você não vai ter essas duas complicações. Então, a partir dessa situação, é que essa droga é uma coisa milagrosa, né? Então a gente espera que isso venha logo. Eu imagino que as agências reguladoras que fazem o protocolo para liberar, né, a medicação, elas vão ter que se acelerar quanto a isso, porque existe uma pressão muito grande do universo masculino por isso. Quer dizer, uma droga de efeito espetacular que vai dar chance de cura para a pessoa e ele não precisa fazer nem cirurgia nem radioterapia. Doutor, agora quais seriam as ações preventivas que podem colaborar não só com evitar a doença, mas também colaborar, às vezes, do organismo ter uma saúde melhor e se recuperar melhor diante de um tratamento? Então, é a prática saudável, né? Hoje a gente tem que viver com alegria, né? Eu costumo dizer muito que os meus pacientes otimistas,
aqueles que têm mais alegria, tudo dá certo. É o tratamento, ele tem menos doença. Então, eu acho que a alegria é muito importante para você. E a alegria está muito vinculada ao seu bem-estar. E aí vem a atividade física, né? Você praticar uma atividade física, é bom para a mente, é bom para o corpo, né? Então, acho que esses fatores. E aí, junta dieta, alimentação saudável, com baixa gordura, né? Rica em todos os alimentos, carboidrato, proteína, fruta, né? Equilibrada e menos industrializada, né? Coisas mais naturais, né? Excesso de uso de bebida alcoólica e o fumo também? O álcool, né? O tabagismo são drogas, né? Que têm os seus malefícios. Em relação ao câncer de próstata, sempre se questionou muito que o selênio era muito bom, o ômega 3, o licopeno, que é uma substância que tem nas frutas e nas verduras, né? O tomate. Isso mudou um pouco, a gente sabe que não é tão verdade isso. Hoje, o que tem de positivo para diminuir a incidência do câncer de próstata é a exposição solar, você tomar sol, porque você produz vitamina D, né? Vitamina D, exatamente. Então, essa exposição solar e outra coisa que é muito saudável para o ser humano, que é a prática sexual. Se você tem uma atividade sexual, o homem jovem, intensa, ele vai ter menos chance de ter câncer de próstata. Eles acreditam que até 30% a 40%. Então a gente fala sempre isso, praticar o sexo e tomar sol. Os dermatologistas não gostam muito, né? Mas esses dois comprovadamente diminuem a incidência do câncer. Que acaba entrando na questão endócrina sobre a questão da regulação dos hormônios, né? Perfeito, exatamente. Então essa otimização da regulação hormonal em equilíbrio faz um corpo saudável, né? Sem doença, né? Doutor, agora, para finalizar, eu gostaria de abordar com o senhor um assunto que às vezes é um tabu para os homens, que é a questão da disfunção erétil e que tem-se às vezes impressão de que é algo provocado apenas por doenças como o câncer de próstata, ou às vezes nem reconhece como uma doença, mas que pode ser o indicativo de uma alteração da saúde, sim? Sim, a disfunção erétil ela é muito frequente no homem. A gente acredita que em torno de 45% dos homens em algum grau de disfunção erétil ele vai ter, que se manifesta basicamente das três formas, né? A dificuldade de ereção, a queda na libido e a ejaculação precoce, né? A questão da libido a gente tinha abordado inicialmente. Se houver a necessidade, com uma reposição da testosterona, você controla muito bem isso e consegue tratar esse homem. Em relação à ejaculação precoce, a gente tem psicoterapia e alguns antidepressivos. E em relação à disfunção vinculada à ereção, a gente tem hoje todas essas drogas, Cialis, Levitra, Viagras, que são drogas que mudaram o paradigma da disfunção erétil. Porque, em grande parte, em 2/3 dos homens com essa disfunção erétil, você consegue o tratamento e que ele restabeleça a vida sexual dele com a parceira, quer dizer, que ele tenha uma vida saudável, né? Então, e nós temos ainda numa situação em que nada se resolve, que se você não consegue com medicação, ou às vezes com essa psicoterapia, com nada, nós temos o uso da prótese peniana, né? Que é uma que traz restabelece a atividade sexual do homem plenamente e que a gente faz de forma frequente o uso dela, né? Que para poder tratar num grau mais avançado essa disfunção erétil. Doutor, lembrando que a questão do uso das medicações deve ter um acompanhamento médico para que não haja um dano maior à saúde, principalmente se tratando de medicações que pode influenciar, por exemplo, outras patologias, como a questão do infarto, que são medicações vasodilatadoras? Isso é muito importante, essa pergunta sua, porque não dá para entender em pleno século XXI que você tem disponível, né? Você consegue com uma certa facilidade. A gente sabe que tem a dificuldade, às vezes, da medicina pública, né? Mas você consegue ter a orientação de bons profissionais e não dá para entender no mundo atual uma pessoa esclarecida usar medicações sem orientação médica.
Nós médicos, às vezes, passamos a medicação e para aquele paciente aquela dose foi grande. A gente reduz e consegue um equilíbrio, às vezes com metade da dose, ou às vezes você tem que dobrar essa dose. Então, para nós, para adequar um tratamento já é difícil. Imagina você sem orientação nenhuma tomar um remédio porque o vizinho... Nós temos muito isso, né? Eu vou pegar esse aqui, o meu vizinho me deu, é muito bom. Quer dizer, não faz sentido. E você causa um dano terrível, não trata a doença que inicialmente você está com ela e pode causar outras, né? Como é o caso do paciente que toma vasodilatador, ele pode, em momento nenhum, usar esses Viagra, Cialis, porque ele pode ter um infarto. Então, ele tem que ser sob orientação médica. Se pode usar aquela medicação ou não. Doutor, qual que é o seu recado para encerrarmos esse bloco para o nosso telespectador que está nos assistindo e que às vezes tem um pouco de receio em procurar o médico, em optar pela saúde preventiva? O recado é simples, é que viver é muito bom. E para que a gente viva com qualidade, com saúde, a gente tem que fazer o preventivo. Tentar diagnosticar as doenças que não é só para mim, para qualquer pessoa pode aparecer. Por exemplo, no homem, se você pegar 7 homens, um vai ter o câncer de próstata. A incidência é muito alta. Então a gente precisa o quê? Fazer esse diagnóstico precoce, acabar com esse tabu, procurar o urologista para que possa fazer um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Doutor Rogério, muito obrigada pelas orientações, por nos receber aqui. Eu que agradeço. E o programa Você Mais Saudável vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E o programa Você Mais Saudável está de volta e agora nós vamos conversar com o Elner Borges, ele que é Master Coach, né, Elner? Muito obrigada por participar aqui do programa Você Mais Saudável. Obrigado, eu que agradeço o convite, é uma honra estar com você. Elner, o tema dessa edição é a saúde do homem e a motivação, o empoderamento também faz parte do bem-estar, faz parte principalmente da saúde preventiva? Faz parte, Kathleen. A gente tem que entender que a saúde é fundamental para o homem conduzir a vida dele. Quando a gente entende que ser saudável tem a ver com o andamento da vida, nós entendemos que trabalhar é extremamente necessário, mas eu ter saúde para poder continuar a vivendo e ter os benefícios do meu trabalho é mais necessário ainda. Nós conversamos com o Dr. Rogério, que é urologista, a respeito da resistência que o homem às vezes tem em procurar o médico regularmente, em optar pela saúde preventiva. É preciso quebrar esse tabu dessa fortaleza de que o homem não pode ser vulnerável, de que isso é um estágio de fraqueza? Olha, Kathleen, é muito importante a gente quebrar esses paradigmas. Mas tão importante quanto quebrar os paradigmas é entender por que isso acontece. Porque nós temos que entender que o homem foi criado para ser o macho alfa. Ele foi criado para ser esteio da casa dele.
Então, o homem, ele normalmente não admite fraqueza. O homem não vai admitir que ele está doente, o homem não vai admitir que ele precisa de cuidado, o homem não vai admitir que ele está mal, que ele precisa de conselhos, não é verdade? Mas quanto isso é prejudicial para ele, né? Então entender por que isso acontece e conseguir, através da individualidade de cada um, porque somos seres individuais e a graça está nisso, não é verdade? Entender dentro da nossa individualidade como abordar isso com os homens. Então seria correto a gente fomentar o pensamento de que procurar auxílio médico, procurar a saúde preventiva, ao contrário do que se pensa, não é sinônimo de fraqueza, mas sinônimo de reconhecimento dos limites do próprio corpo e de que é isso que vai te tornar um homem mais forte, ter uma vida mais saudável? Olha, Kathleen, é exatamente isso. A gente tem que entender uma coisa. A partir do momento que eu me conheço, e o coaching trabalha bastante isso, o coaching trabalha essencialmente autoconhecimento, a partir do momento que eu me conheço e eu entendo os meus limites, né, eu começo então a aceitar que eu posso não estar bem. Eu passo a aceitar que talvez emocionalmente eu não seja forte o suficiente para enfrentar essas situações. Então, a partir do momento que eu me conheço e eu entendo os meus limites, eu sei então que eu posso ficar doente. Se eu posso ficar doente, eu devo então procurar ajuda médica. E o que essa ajuda médica vai trazer para mim enquanto homem? É isso que é interessante a gente dizer, que a ajuda médica vai nos trazer o quê? Disposição para enfrentar o dia a dia. Porque nós temos uma vida que é extremamente estressante, não é verdade? É uma carga muito grande de estresse diariamente. E como é que eu lido com isso? Que tipo de energia que eu tenho? Porque a gente chegou a uma bateria. Entenda uma bateria. A gente acorda o dia com 100% de carga. E de acordo com as coisas vão acontecendo, essa bateria ela vai sendo consumida. Não é verdade? Agora, entenda, quanto mais carga eu tiver na parte da manhã, mais me sobra no final da tarde, não é verdade? Agora imagina uma coisa, Kathleen, você acordar com 50% só da carga. Não vai chegar ao fim do dia. É Ou vai obrigatório chegar mal, né? chegar no final do dia, você não tem a chance de não chegar, você tem que chegar. Só que a sua energia acabou às 11 da manhã, ao meio-dia, você ainda tem um dia inteiro. Não é verdade? Produtividade cai completamente. A produtividade vai lá embaixo. Aí nota, eu foco em trabalho porque eu sou responsável, eu sou esteio da minha casa, é eu que sustento, não é verdade? Mas chega na metade do dia minha produtividade cai. Elner, você trabalha principalmente com a questão da motivação profissional, dessa descoberta profissional. E ao contrário do que se pensa, a estabilidade física, a estabilidade emocional, ela é completamente inerente a esse processo de produtividade, a esse processo de sucesso na carreira. Sim, você tem que ter mente sã e corpo são, né? Então, se você não está saudável, você não tem resultados saudáveis. É assim que a gente trata isso dentro de carreira. Então, quando a gente olha para produtividade masculina, na verdade, ou feminina até, não vai ter diferença nesse quesito, na verdade, eu estar completamente saudável é extremamente necessário para que eu atinja os meus resultados. No seu dia a dia, enquanto orientador, enquanto formador desse profissional, quais são os principais desafios, as principais resistências que você encontra em relação aos homens? Olha só, o homem é um ser tão complexo que ele só procura um médico quando ele descobre que não tem outro jeito. Né? Ele está passando muito mal, ele não consegue se levantar mais, está doendo demais da conta, aí ele procura um médico. Quando a gente fala de carreira, é a mesma coisa. Ele só procura orientação profissional para a carreira dele quando ele percebe que ele está sem saída. Ele está perto de perder o emprego, ele não é promovido de jeito nenhum. O chefe dele falou que o comportamento dele é totalmente inaceitável. E nesse momento, então, quando tudo parece que está perdido, então ele procura orientação profissional. Então, nota que é fácil vincular uma coisa com a outra, a vida profissional com a vida pessoal. Não existe dois seres. É unidade. É unidade, ou seja, eu tenho que estar bem comigo mesmo para estar bem com você. E optar pela questão da saúde preventiva
é o passo também para o sucesso profissional? Olha só, quando a pessoa ela opta pela saúde preventiva, o que ela ganha? É muito interessante que a gente fale sobre os ganhos de saúde preventiva, não é verdade? Porque é o seguinte, quando nós escolhemos, nesse momento, não importa se você nunca fez isso na sua vida, se você vai começar a fazer isso agora, o importante é que comece, ok? Mas a partir do momento que se começa a cuidar da saúde, você ganha o quê? De cara, energia. É a primeira coisa que se ganha. Agora, o que é interessante é, energia se transforma em quê? Resultado, né? E aí tem mais, né? Ainda tem mais. Porque quando a gente fala de energia, é o seguinte, eu vou ter energia para trabalhar mais, para melhorar meus resultados. Eu tenho energia para lidar com o trânsito caótico da cidade, que muitas vezes eu estou num nível de estresse tão grande e eu estou tão cansado que qualquer congestionamento de 5 minutos me joga lá embaixo. Se eu tenho mais energia, eu ligo o som do rádio, eu aproveito aquele momento, eu escuto uma notícia. Não é verdade? Eu tenho outros olhos para lidar com as mesmas situações. Então, energia nos traz motivação. Agora, motivação para quê? Motivação para melhorar meus resultados no trabalho. Motivação para chegar em casa depois de um dia no trabalho e poder olhar para os meus filhos e brincar com eles ainda. Motivação para eu olhar para minha esposa e falar assim, olha meu bem, vamos jantar fora, porque eu não estou cansado, eu não estou acabado. Não é verdade? Então, olhar para a minha saúde é entender que eu, como esteio da casa, que é assim que pensamos, não posso fazer falta. Porque se eu sou o esteio e o esteio quebra, o que acontece com a casa? Cai! Não é verdade? Então, se eu tenho filhos, eu preciso cuidar dos meus filhos. Agora, sem energia, como é que eu cuido dos meus filhos? Como é que eu vivo momentos com eles? Não é verdade? Ou seja, a saúde é o combustível não só para o bem-estar profissional, mas para a própria felicidade, para a própria saúde mental, desenvolvimento do ser humano? É isso, Kathleen. Agora, o que é interessante que as pessoas não entendem é que isso é um ciclo. Energia vai gerar mais qualidade de vida, que vai gerar mais energia. Porque se eu tenho mais qualidade de vida e aquilo é bom para mim, eu gosto. Se eu gosto, meu cérebro entende que aquilo é bom. E ele começa então a mandar para mim sinais para que eu continue fazendo isso, para que ele possa se sentir bem. O cérebro é quase um outro ser dentro da gente. Ele tem opções próprias, né? E ele recebe aquilo que a gente alimenta. Então nota, se os seus olhos começarem a enxergar, por exemplo, atividade física como uma maneira de diminuir o seu estresse e melhorar a sua motivação durante o dia, não é verdade? O seu cérebro vai criar essa imagem para você, que você precisa fazer atividade física para ter mais energia, mais disposição, aproveitar melhor a sua vida e viver plenamente, que para isso é que nós fomos criados. Elner, sensacional a sua dica aqui para o nosso telespectador. Obrigada pela participação aqui no programa Você Mais Saudável. Olha, eu que agradeço. Para mim é fantástico falar de desenvolvimento de pessoas, sabe? E de homens, então, que precisam tanto. Obrigado por tudo. E o programa Você Mais Saudável vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Ao acessar o sistema do STJ para o peticionamento eletrônico, deu para verificar desde o início que era um sistema seguro, eficaz e muito rápido. Tanto que do protocolo até a decisão do ministro não demorou mais do que 4 ou 5 dias. Os softwares estão todos disponíveis na própria página do tribunal, são softwares que não são pagos. Então, baixando os programas e a adoção do certificado digital, podemos fazer a petição com muita brevidade e economia. O fato de ser pioneiro foi interessante, porque o próprio site do STJ foi pioneiro, já estava no ar há mais de uma semana. Então eu até atribuo o fato de ter sido o primeiro a peticionar eletronicamente uma grande coincidência. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet.
Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. O programa Você Mais Saudável está de volta. O tema dessa edição é sobre a saúde do homem, aproveitando a campanha Novembro Azul. Nós vamos agora conversar com o Dr. Fausto Pofal, ele que é cardiologista e também clínico geral. Dr. Fausto, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório. Obrigado a vocês, a TV Assembleia. E é sempre importante, né, dar orientações à população sobre o funcionamento do corpo humano e prevenções que é importante para prevenir doenças mais graves. Dr. Fausto, apesar da campanha do Novembro Azul, por exemplo, ser direcionado ao câncer de próstata, à área da urologia, a cardiologia e a clínica geral preocupa com o bem-estar do corpo como um todo, disfunções hormonais ou até mesmo algumas cardiopatias podem levar um quadro de comprometimento, pode colaborar com o aumento dessa propensão do câncer de próstata? A importância dessa prevenção do Novembro Azul e prevenção de próstata leva com que o homem também previna outras doenças. Como cardiologista, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil e no mundo. Então essa prevenção é muito importante e tem que se tornar rotina a presença do paciente, principalmente do homem que estamos falando, no consultório. Ele sempre tem que vir ao médico, principalmente acima dos 30 anos, apesar de hoje com 20, 15 anos já tem alterações cardiológicas, principalmente crianças obesas, que são fatores de risco, para hipertensão, para alteração do colesterol, mas os homens acima de 30 anos têm que vir, pelo menos anualmente, ao médico cardiologista, fazer a sua prevenção em cima dos exames de diabetes, colesterol, triglicérides e fazer um exame geral para prevenção cardiológica, porque a gente sabe muito bem que hoje tem que ter muito cuidado sobre a parte cardiológica. E a coronariopatia, que é a alteração de entupimento das coronárias, é um dos fatores de risco que mais mata, como um acidente vascular cerebral. E isso tem a prevenção. A prevenção hoje a gente orienta que o indivíduo procure o médico e que ele faça atividade física, pelo menos 30, 40 minutos, 5 vezes por semana, que ele tenha uma dieta controlada, com redução de gorduras, frituras, de massas, doces. Isso ele vai identificar no exame de lipidograma completo. Então a presença dele no médico vai ajudar muito a identificar alterações. Existe uma coisa importante, a diabetes e a hipertensão, no início ela não dá sintomas. E a identificação só vai ser com a consulta com o médico. Você verificando a pressão, você vai identificar uma pressão alta e que o paciente não vai ter sintoma nenhum. E você vai identificar e tratar o paciente, que é um dos fatores de risco muito grande para doenças cardiovasculares. A outra é a diabetes. A diabetes mata muito, tem aumentado e não dá o sintoma inicial, que é poliúria, que tem muita, urina muito, tem muita sede, tem muita fome. E você só identifica no início com o exame de glicemia em jejum. Aí você identifica uma diabetes e começa a tratar. Aí você começa a prevenir as doenças cardiovasculares. Doutor, essa adesão de uma vida não saudável, do estresse também do dia a dia, compromete e corrobora para o desenvolvimento de doenças arteriais e venosas, como obstrução desses vasos, são os casos mais comuns? É um fator de risco, né, o estresse. Existem vários fatores de risco que colaboram com a obstrução arterial, como está mostrado aqui. Aqui é uma artéria obstruída, vamos dizer que é a coronária, e essa coronária obstruída aqui no coração, na artéria, obstrui a coronária e dá o infarto do miocárdio, que é tão perigoso. Então você tem que prevenir essa artéria coronária
para que ela não chegue a essa obstrução. Essa obstrução que faz o entupimento e dá a necrose miocárdica. Então você tem que ter uma artéria limpa. E para você ter essa artéria limpa, você tem que fazer atividade física para que não acumule gorduras na artéria. Você tem que fazer o controle sempre na consulta ao médico, isso o homem tem que vir, para controle de colesterol, triglicéridos, comida gordurosa, fazer a dieta e às vezes entra até com medicação. Essas gorduras depositam na artéria e começam a obstruir. Esse é o fator principal, que é a obstrução total da artéria que dá o infarto. Então começa devagar, depositando gorduras, falta de atividade física para que faça que derreta essa gordura, diminua e até que ela suma, e tem que evitar certas coisas, né? A nicotina, o cigarro é um dos fatores de risco mais importantes, ela deposita também aqui na artéria e contribui para a obstrução da arterial. E também a prevenção da diabetes, que é um dos fatores de risco também, a obesidade também é um dos fatores de risco. E você tem que fazer atividade de controle de peso. E o fator que você falou, da parte emocional, hoje tem um envolvimento muito grande. Então o estresse faz com que libere adrenalina e essa artéria está começando já a obstruir, diminua de tamanho e provoque a diminuição da passagem do sangue. E isso faz com que tenha uma chance maior de vir um coágulo e obstruir. Então a vida hoje muito agitada, muito tensa, e o paciente não tem o tempo para cuidar do seu corpo, da sua saúde, e não faz atividade física, come em horários inapropriados. Bebida alcoólica Bebida também. alcoólica em excesso faz mal, que a bebida alcoólica socialmente, dependendo do paciente, pode ser usado, principalmente os fermentados, que é o vinho e a cerveja. Os destilados são mais perigosos, por lesões, né, do endotélio vascular, da parede que recobre as coronárias. Então tem que ter bebe socialmente, mas o cigarro já é contraindicado totalmente. Mas o que eu ia te falando, essa parte emocional é muito importante. Como o homem já tem dificuldade de vir ao médico, ele tem mais dificuldade de um fator que tem feito e atingido muitos homens, como as mulheres, que é o distúrbio de ansiedade e o distúrbio de depressão. E isso, os homens têm mais ainda medo de vir ao médico, como sentem tristeza, não têm vontade de fazer as atividades normais e não procuram o médico por esses sintomas. E as mulheres procuram mais e conseguem um tratamento melhor. Mas isso são dos fatores que hoje tem acometido a população e os homens não procuram muito. Tem mulheres também que não procuram. Normalmente a população não tem conhecimento porque ela começa a ficar triste, ansioso pelos problemas todos que tem, de insegurança, de falta de dinheiro e toda a dificuldade que tem no Brasil hoje, e o paciente começa a ter um distúrbio de ansiedade. Então essa ansiedade interfere na saúde do organismo. E isso tudo faz com que o organismo comece a produzir toxinas, e a gente chama de radicais livres, que prejudicam o corpo e prejudica até também a próstata e todo o órgão. Então o homem tem que ter o controle para sair dessa pressão que existe, fazendo com que ele tenha um horário normal de vida, tenha um horário normal de alimentação, faça atividade física frequente, que ele tenha os períodos de passeio, de entretenimento com a família e sempre a prevenção médica, como eu falei antes, para que não aconteça a doença e você identifique em estágio avançado, que já vai ser mais complicado o tratamento. Algo que nós até abordamos, destacamos com o Dr. Rogério, que é urologista, no bloco anterior do programa, é sobre a questão do uso indiscriminado de drogas para a disfunção erétil. Por exemplo, se a pessoa tem uma diabetes ou tem um quadro de hipertensão,
fazer o uso de drogas que são vasodilatadoras pode agravar o quadro dessas pessoas? É importante relatar isso, que hoje, principalmente os idosos, usam para disfunção sexual medicamentos para melhorar a sua função. Eles vasodilatam e aumenta o sangue na região do pênis. Isso tem que ter cuidado. Para usar essa medicação, tem que passar pelo médico, principalmente cardiologista, ou clínico também, e fazer uma avaliação geral, né, do paciente, e principalmente aqueles que identificarem obstrução de coronária e que usam o medicamento vasodilatadores, tem um risco muito grande de associar com essas medicações de disfunção sexual e provocar queda de pressão e até diminuição da circulação, até parada cardíaca e levar à morte ao paciente. Existem casos já relatados e a gente vê na mídia acontecendo isso. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter a permissão do cardiologista para poder usar e não pode ter esse uso indiscriminado em que as pessoas vão na farmácia, compram porque não precisa de receita e usam essas medicações. Tem que ter esse controle, é muito importante. Dr. Fausto, muito obrigada pela colaboração do senhor, pelas orientações que o senhor passou aqui ao nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar à população como é importante a prevenção. E lembrando tanto a prevenção cardiovascular e esse mês a prevenção da próstata. Todo mundo procure seu médico para fazer a prevenção, que é melhor prevenir do que remediar. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui. Eu te espero numa próxima edição. TV Assembleia. Informação com credibilidade.